Ok, aparentemente está funcionando. Bom, então, retomando o que eu estava falando há pouco tempo atrás, né? A gente estava estudando variáveis e essas variáveis elas conseguem guardar apenas uma informação por vez, apenas um valor por vez. Então, no C e em várias outras linguagens de programação, tá? Não posso garantir que é em todas, existe o conceito de vetor ou array. E o que vem a ser um array? Nada mais é do que um bloco maior de memória. Então, em vez de um único espaçozinho onde você vai guardar um valor, você vai ter um bloco bem maior de memória, onde esse bloco ele é dividido em pedaços menores. Os pedaços aqui não estão em escala e, obviamente, não vão estar do mesmo tamanho, porque é difícil de fazer objetos do mesmo tamanho. Mas a ideia aqui é a seguinte: tá? Cada espaçozinho desse aqui corresponde a uma variável do mesmo tipo que você estaria utilizando antes. Então, por exemplo, se você criar um vetor de inteiros, você vai ter um conjunto de números inteiros que você pode armazenar diversos valores. A mesma coisa para números reais ou para qualquer outro tipo de variáveis. A coisa é um pouquinho mais complexa quando a gente fala de strings ou de cadeias de caracteres. Isso vai ficar mais claro quando a gente partir mais a fundo para o estudo de como que a memória do computador ela é organizada. Mas por hora, a gente vai se restringir a variáveis chamadas simples, né? Variáveis que já existem naturalmente na linguagem C. E, em particular, a gente vai trabalhar com variáveis numéricas. Então, isso não vai ser um problema para a gente agora. Mas depois, daqui a algumas semanas, quando a gente falar um pouco mais sobre a organização da memória, a gente vai entender por que cadeias de caracteres são tão complicadinhas de se trabalhar especificamente na linguagem C. Tá? Mas a ideia aqui é simples. Quando você definir o seu tipo de dados agora e indicando que ele é um vetor, que ele é um array, você vai ter então diversos espaços para armazenar dados simultaneamente. Então, trocando em miúdos, voltando aqui para minha tela de programação, ok. Vou criar um novo arquivo aqui, chamado de notas.c. Opa. Ok. Bom, e qual é a ideia aqui agora, tá? A mesma coisa que a gente fez anteriormente. Eu vou solicitar duas notas, calcular a média e dizer se o aluno foi aprovado ou não. Só que em vez de fazer aquele outro teste de pedir a F e tudo mais, não, é simplesmente algo direto. Assim, tá? Tem nota 5, está aprovado. Não tem nota 5, está reprovado. Simplesmente para poder a gente entender o conceito dos vetores aqui. Bastante. Ok. Então, como que a gente fez da vez passada? Eu criei uma nota 1, criei uma nota 2 e simplesmente eu pedi para que fosse informada a nota 1 pelo usuário. Mesma coisa para N2. Depois a gente calculou uma média. Essa média, então, ela é calculada simplesmente como a soma das duas variáveis, N1 e N2, o resultado dividido por 2. E com isso eu posso exibir o resultado final do estudante, utilizando um if. Se
a média for maior ou igual a 5, então eu posso dizer que esse estudante ele foi aprovado. Caso contrário, eu posso dizer que o estudante ele foi reprovado. Ok. Então, uma vez que a gente fez isso, como que a gente computava o resultado para vários estudantes? Um errinho aqui. Bom, uma vez que a gente fez isso, como é que a gente computava o resultado para vários estudantes? E, óbvio, antes de computar o resultado para os vários estudantes, o que que esse erro que apareceu aqui diz respeito? Se alguém puder me indicar aí. Você esqueceu a biblioteca CS50. Perfeito. Achei que ninguém ia reclamar disso. Opa. Então, lembre que para você utilizar funções específicas, você tem que incluir as bibliotecas corretas, né? Nesse caso, a biblioteca CS50. Então, vamos lá. Para calcular a nota de vários alunos, eu tinha que executar o código uma vez, executar o código de novo e assim por diante, tá? Eu poderia fazer algo que é o seguinte: criar essa nota 1 e nota 2, só que agora fazer também da seguinte maneira. Indicando aqui que a nota 1 do segundo aluno, a nota 2 do segundo aluno e a média do segundo aluno. E aí renomear todas as minhas variáveis e fazer isso e pedir essa leitura aqui para cada uma delas, tá? Óbvio que vocês conseguem perceber claramente que isso não vai funcionar. Porque se eu tiver 10 alunos, eu preciso de 10 variáveis N1, 10 variáveis N2 e 10 variáveis média. E tenho que fazer a leitura individual para cada uma delas, copiando e colando o código. E se eu precisar alterar qualquer coisa, eu vou ter que alterar em todos os pontos que eu vou fazer esse cálculo, tá? Em vez disso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte: eu vou transformar a minha nota N1, a minha nota N2, colocando aqui separado, tá? Embora você possa fazer isso tudo no mesmo canto, só para dar destaque. Eu vou transformar a minha nota N1 em um vetor. E eu faço isso simplesmente colocando um par de colchetes e dizendo quantas notas eu quero salvar. Por exemplo, 3 notas. Tá? 3 notas N1, 3 notas N2 e 3 médias. O que, que muda quando eu faço esse tipo de mudança aqui? Né? O que, que muda na estrutura do meu código? O que muda agora é que eu não posso mais acessar a variável N1. Eu tenho que acessar um dos elementos dessa variável N1. Então, se a gente retornar aqui para o meu exemplo, meu vetor aqui tem vários elementos, eu vou apagar aqui a maioria deles, que a gente só precisa de 3. Ok, amarelo. Pronto. Então, o meu vetor agora é como esse elemento aqui. Em vez de um único componentezinho ali, que seria a minha variável N1 e a minha variável N2, apenas para a variável N1, nós já temos uma estrutura como essa aqui, onde eu tenho diversos elementos dentro da própria variável N1. Como que eu acesso cada um desses elementos aqui? Bom, esses elementos eles são indexados, eles são numerados. E eles são numerados começando do zero. Então, esse é o elemento 0, o segundo item é o elemento 1, o terceiro item é o elemento 2 e assim por diante. E para acessar esses elementos, tudo que eu preciso fazer é usar o nome da variável e o índice do elemento, a posição do elemento entre colchetes. Então, para guardar a nota do primeiro aluno, eu tenho que colocar o índice 0. Para calcular a média do primeiro aluno, eu tenho que colocar aqui também
o índice 0 para usar tanto a média índice 0 quanto as notas N1 e N2 índice 0. Deixa eu desenhar agora em cima dessa minha tela aqui para ficar mais tranquilo da gente visualizar. Então, tem a minha variável N1. Eu tenho a minha variável N2. E eu tenho a minha variável média. Cada uma dessas três variáveis consistem, na verdade, de um vetor. E cada um desses vetores contém exatamente 3 elementos. Então, internamente dentro da memória do nosso computador, temos algo parecido com isso aqui agora. Qual é a ideia principal? A ideia é que a nota do primeiro aluno vai ficar nesse primeiro retângulo, a nota 2 do primeiro aluno vai ficar nesse primeiro retângulo do N2, e a média vai ficar no primeiro retângulo da média. Tá? Mesma coisa para o segundo aluno, vai ficar no segundo retângulo, só que a gente tem que lembrar que a indexação começa em 0. Então eu tenho o índice 0, eu tenho o índice 1 e eu tenho o índice 2, cada um desses elementos aqui. Então quando eu quero a nota do primeiro aluno e a média do primeiro aluno, eu vou guardar isso no N1 índice 0, no N2 índice 0 e vou guardar também na média índice 0. Então é isso que nós estamos fazendo dentro desse bloquinho bem aqui. Então a minha média, e eu tenho que comparar, na verdade, a média 0. Tá? Bom, nesse momento, ficou só um código um pouco mais complicado e aparentemente não mudou nada, né? Vou compilar o meu código, funcionou. Ele vai me pedir uma nota, 7, 8, aprovado. Tá? Posso até colocar aqui a média, né? Fazer a mesma coisa para o reprovado aqui. Vamos compilar o código mais uma vez. Opa! Onde está o erro? Bem aqui. Eu tenho que tirar essa aspas. Então, se eu colocar um 8 e um 7 vai dizer aprovado com 7,5. Se eu colocar, sei lá, um 5 e um 4 vai ser reprovado com 4,5, tá? Nesse primeiro momento o código parece mais complicado e sem utilidade nenhuma. Mas aí eu vou relembrar do que a gente viu em repetição utilizando o laço for. E o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou englobar esse meu código aqui com um laço for, colocando uma chave aqui no começo e uma chave lá no final. E aí, relembrando também algo que eu indiquei para vocês, né? Eu sempre costumo pegar a primeira linha de um bloco, principalmente se for um if, um for, um while, e colocar no comentário aqui, para indicar onde é que as coisas estão começando e onde é que estão terminando. Com isso, eu sei que o meu bloco for envolve todas essas variáveis aqui, todas essas instruções. Tá? Porém, em vez de deixar fixado aqui com o valor 0, eu vou trocar isso aqui por i. O que isso significa agora? Tá? Agora significa que cada vez que a gente estiver passando pelo laço, nós vamos olhar para o iésimo índice de cada uma dessas variáveis. Então eu vou olhar para o iésimo índice da variável n1, para o iésimo índice da variável n2, para o iésimo índice da variável média. De outra forma, eu estou olhando para esse elemento bem aqui, quando i for igual a 0, depois para esse outro elemento aqui do lado, quando i for igual a 1, por fim, para o último elemento, quando i for igual a 2. Se o código não tiver erro, ele vai compilar corretamente, e aí na hora que a gente executar, agora em vez de pedir uma única nota, ele vai me pedir a nota 1 e a nota 2 do primeiro aluno, vai dizer se o aluno foi aprovado ou reprovado, vai me pedir a nota
1 e a nota 2 do segundo aluno, vai me dizer se o aluno foi aprovado ou reprovado. Por fim, vai me pedir a nota N1 e N2 do terceiro aluno e vai me dizer se o aluno foi aprovado ou reprovado. Perguntas? Nenhuma? Ok. Então, vamos dar continuidade aqui. Tá? Observações importantes. Lembrem-se sempre, tá? Os vetores, os arrays, eles sempre iniciam no índice 0. E por que isso é extremamente importante? Porque essas variáveis, elas estão todas dentro da memória do nosso computador. E a memória do nosso computador, ela não é organizada como eu fiz aqui, né? Um bloquinho em cima do outro, como esse formato. Na verdade, a memória do nosso computador, ela é organizada como a própria memória em si, ela é um grande vetor. Então, se você for estudar um dia como que as memórias elas são construídas, a própria memória em si é um grande vetorzão gigante, tá? Com bilhões de bytes. E quando você reserva uma variável, o que você está fazendo é pegando um pedacinho, tá, dessa memória para ser o espaço para sua variável. Quando você reserva espaço para uma variável do tipo vetor, o que você está fazendo é reservando um espaço maior desse bloco de bytes para ser a sua variável do tipo vetor. Consequentemente, quando você constrói dois vetores, como nós fizemos aqui, N1 e N2, na verdade até três vetores, né? N1, N2 e média, os vetores eles vão ficar um do lado do outro. Então você vai ter o vetor N1, que é esse verdinho aqui, com 3 elementos. Depois você vai ter do lado dele um vetor N2, que vai ter o mesmo tamanho, tá? Que vai ter também 3 elementos, e assim por diante. E aí, qual é o cuidado que você tem que ter? Tá? O cuidado que você tem que ter é basicamente o seguinte: quando você fez essa construção, a sua variável N3 aqui, ela vai ter o N3 índice 0, o N3 índice 1, vou pintar aqui de novo. Então você vai ter o N3 índice 0, o N3 índice 1 e o N3 índice 2. O que vai acontecer, por exemplo, se você... O N3 não, N1 índice 0, N1 índice 1 e N1 índice 2. O que vai acontecer se você fizer o seguinte? Eu quero acessar o N1 índice 4. Eu quero que o N1 índice 4 seja usado em alguma soma, em algum cálculo, ou eu quero guardar alguma coisa dentro de N1 índice 4. O que vocês acham que vai acontecer? Podem comentar aí no chat ou falar. Ele acessa o endereço que vem depois do N3, exatamente. Né, do N índice 3. Ou seja, se eu tentar fazer isso aqui, o que eu estou tentando fazer na prática é armazenar informações aqui dentro. Não exatamente no N2 índice 0, tá? E aí, por quê? Embora eu tenha desenhado um colado no outro, as implementações mais recentes dos compiladores de linguagem C, eles tentam preencher um espaço entre uma variável e outra com o que eles chamam de lixo. Né? É uma espécie de lixo mesmo, por dois motivos. Primeiro, porque hoje em dia as memórias dos computadores são muito grandes, então você desperdiçar alguns bytes ali dentro de cada programa não é um problema tão sério. E segundo, justamente por conta dessa mesma ideia de que se eu acessar o N1 índice 4, eu estaria acessando
um valor aqui na variável N2, então atacantes conseguiam usar essa mesma ideia para acessar informações que não deveriam estar acessíveis a eles. Tá? Quando a gente for falar mais a fundo sobre a pilha de chamadas de funções, inclusive eu deixei um vídeo do canal que eu sempre esqueço o nome, canal lá do programador, né? Que mostra mais ou menos a ideia de como que funcionam as pilhas de chamadas de funções. A gente vai entrar um pouco mais a fundo nesse detalhe depois, tá? Mas o fato é, você conseguiria acessar qualquer informação que tivesse aqui para frente. É só você dizer o N índice 4, N1 índice 5, N1 índice 200, por exemplo. Tá? Se eu acessasse o N1 índice 200, eu iria pegar alguma coisa, não sei onde. O array pode aumentar o tamanho de posições? Não. Quando nós definimos um array desse formato aqui, não. Mas a gente vai estudar ponteiros e como que a gente consegue utilizar ponteiros para ter, de certa forma, arrays de tamanhos dinâmicos, tá? Mas não é necessariamente como é que a gente diz? Um array que ele aumenta de tamanho. É um recurso interno do C que permite a gente reservar outro espaço maior, se tiver espaço na memória, e a gente então troca as informações de um array para o outro, de um vetor para o outro, tendo agora um novo vetor maior. Mas isso é um processo um pouquinho mais sofisticado que a gente vai ver depois. Bom, então voltando aqui, tá? Se eu tentasse acessar um índice muito grande, eu poderia pegar informações lá para frente. Além disso, eu posso utilizar índices negativos. Então, se eu utilizar o índice negativo, então o n índice menos 1, eu posso pegar esse elemento aqui. O n1 índice menos 2, eu posso pegar alguma coisa mais para trás. E utilizando então dessa ideia, eu conseguiria pegar dados, inclusive fora do meu programa. Não vai dar erro. Se você fizer isso no Java e você fizer isso no Python, tá? Se você pegar um índice maior, o Java ou o Python vão reclamar. Se você fizer isso no C, o máximo que pode acontecer é você extrapolar o espaço reservado para o seu computador, para o seu programa, pegar alguma coisa que não foi alocado para o seu programa, para o código que você está executando, ou seja, tentar pegar de um aplicativo que está rodando do lado dele, né? Aí não é a linguagem C que vai te dizer isso, é o sistema operacional. Ele vai parar o seu programa, vai dar um crash no seu programa e vai dizer que você tentou acessar um endereço de memória que você não é permitido. Tá? Mas, do ponto de vista de programação, não. Se você tentar acessar os elementos mais para frente, o código em linguagem C ele vai deixar você fazer isso numa boa, não vai se preocupar com isso. Vamos fazer o exemplo. Vou copiar essa primeira parte aqui. Vou chamar isso aqui de overflow. Vou colar aqui do lado. Criei as minhas 3 variáveis. Tá? E aí eu vou pegar, guardar informações sobre uma delas. N1 índice 4 é um tal de um getFloat ali. Eu nem preciso das 3 variáveis todas, só preciso da N1, né? E aí eu pego e faço um printf. Bom, talvez pelo tanto de parâmetros que tem aqui no make, ele acabe bloqueando alguma coisa. Mas isso é coisa do compilador, tá? Opa. Vamos ver aqui qual é o erro. Bom, como eu falei, esse aqui é um erro do compilador do make, né? Que ele avisa por quê?
O índice 4 ele passou do final do array, mas isso é porque eu estou utilizando um monte de parâmetros aqui para poder fazer o processo de compilação. Se eu fizer o processo de compilação manual, ele gerou um warning. Ver se com o GCC ele vai. Menos LCS50. Ok. Então se você olhar, tá? No processo de compilação normal, ele foi lá e deixou eu compilar o código. E se eu executar esse código, ele vai deixar eu executar e vai mostrar o valor para mim, tá? Mas prestem atenção na mensagem, tá? Prestem bem atenção na mensagem que aparece aqui dentro do programa quando ele está executando. Essa mensagem ela não é oriunda do meu código, ela não é oriunda do programa que eu acabei de construir. Ela é oriunda do sistema operacional. Por quê? Porque eu tentei pegar informações além do espaço reservado para minha variável. E aí, não sei se eu vou conseguir acessar aqui. Faz muito tempo que eu não tenho mais interesse por esse assunto, porque dá um tanto de dor de cabeça. Não, acho que é isso aqui. Vamos ver se eu consigo achar o código. Inclusive lá no vídeo que eu deixei para vocês, o pessoal fala brevemente sobre esse assunto, mas não entra em detalhes. Essa é uma revista eletrônica que parou de ser divulgada há muito tempo atrás. Inclusive não está nem no link original aqui. Bom, esse PDF foi retirado dessa revista eletrônica, que eu não sei se eu consigo acessá-la. Mas enfim, é um PDF relativamente longo, tem 25 páginas. E nesse PDF é explicado detalhadamente como que funciona a pilha de armazenamento de variáveis e de funções. E como que esse recurso que eu acabei de explicar para vocês, ele funciona. E é basicamente isso que está aqui do lado. Tá? O que ele chama aqui de buffer nada mais é do que um vetor. Então, à medida que você vai preenchendo dados em um vetor, esses dados eles vão avançando na direção de outras variáveis. Tá? Só que além das suas variáveis comuns, que você criou lá, N1, N2, média, não sei o que mais, o próprio sistema operacional e a própria linguagem em C, ela se encarrega de adicionar algumas variáveis extras, como esse SFP, e esse RET aqui, que são instruções do processador para poder, quando uma função terminar, o seu programa voltar para a função anterior. E aí vocês entendem agora, ou pelo menos por alto, o que eu quis dizer com a ideia de que se você avançar para além do buffer que você tem aqui, e sei lá, pegar aqui o elemento 200, supondo que o seu buffer ele só tem, sei lá, 100 elementos. O que vai acontecer? Você vai avançar para além do buffer, talvez pegando informações dessa variável aqui, talvez pegando informações dessa outra variável que está mais na frente. Tá?
E a variável mais importante dentro dos dados que estão dentro da sua pilha é exatamente essa aqui, chamada de hatch. É ela que diz que quando uma função sua termina, para onde o seu código deve voltar para continuar a execução. Tá? Sem essa proteção do sistema operacional e do compilador, a gente tem acesso a essas variáveis que deveriam estar fora do nosso acesso. Consequentemente, a gente consegue burlar a maneira como os programas eles funcionam. Tá? Isso é conhecido como buffer overflow, ou como stack overflow, tá? Onde geraram um nome. Tem algo de limpar o buffer. Limpar o buffer, mas só o do teclado, tá? Não esse buffer da pilha de execução. Esse buffer é simplesmente para você dizer o seguinte: olha, eu tenho uma variável que guarda diversas informações de um mesmo tipo. E especificamente quando você digita algo no teclado, né, quando você está digitando lá um comando qualquer, ou quando você está digitando um comando qualquer, você digitou várias letras e depois você vai pressionar Enter. Para o Linux, nesse caso, tá? O que importa? O que importa são somente as letras. O Enter não importa para o Linux. Então, o que é esse limpar buffer que você tem essa instrução? É para que o seu programa ele pegue tudo menos o Enter. Então, eu vou pegar o L, vou pegar o S, vou pegar o espaço, o sinal de menos, vou pegar esse L aqui, mas o Enter que você pressiona, o seu programa ele deveria ignorar. E ao mesmo tempo, ele não deveria ignorar totalmente. Ele deveria retirar esse Enter da lista de instruções que você escreveu. De outra forma, tá? Quando você escreve essa instrução aqui e aperta Enter, é como se você tivesse feito da seguinte maneira: ls-l barra n, e depois do barra n pode ter mais outras coisas, né? Eu vou botar um espaço aqui, mas esse espaço ele não deveria existir. É só para a gente visualizar os elementos separadamente, tá? E aí vamos dizer que eu utilizei outro comando. O ls ele vai simplesmente listar os arquivos que existem para mim. Então, tá lá, listaram os arquivos num formato de uma lista mesmo, né? um por linha, indicando as informações, por exemplo, se o arquivo pode ser lido, se não pode, não sei o que mais. O Enter é simplesmente para indicar que você executou de fato o comando, tá? Depois eu teria outro comando aqui do lado, que é para criar um arquivo. Se esses comandos todos forem enviados de uma vez para um computador, eles seriam enviados da seguinte maneira: ls-l barra n, porque foi um enter, touch espaço ifce.c barra n. Mas assim, do ponto de vista do programa que está recebendo os dados, o barra n não é importante. Por isso que você tem essa instrução de limpar buffer. Na verdade, o que você tem é o seguinte: você vai fazer um comando de leitura de dados do teclado, sem utilizar o getInt, o getFloat, o getTable, o getString, essas coisas. Essa leitura, então, vai ter que pegar um caractere por vez. Normalmente, ela para quando encontra um caractere de barra n, por exemplo. E esse barra n ele é deixado lá na lista de dados que você vai ler. Então, vamos supor que você leu uma variável do tipo string. Essa variável só vai ser lida. Vou até escrever aqui. Vou botar um espaçozinho só para poder ficar fácil de desenhar. Então, vamos supor que você vai ler essa variável e vai guardar nela a instrução que você escreveu. Então, a linguagem C só vai ler até aqui. E esse pedacinho aqui, ele vai permanecer no teclado. Aí o que isso significa? Significa que se na linha seguinte do seu código você tiver que ler outra variável, esse barra n é o que vai para a sua variável. Quando na verdade você estava querendo ler provavelmente outra coisa. Mas o buffer que eu falei é o buffer da memória do seu computador. Então, com isso você tem acesso até o limite da sua variável, mas você pode ir além. Pode pegar dados que estão mais para frente, tá? Inclusive mais para trás. E aí com isso você consegue mudar o comportamento dos programas. Okay? Perguntas?
Você tem alguma dica de saber, por exemplo, qual o tamanho de um vetor, assim, a gente tem que simplesmente saber Se você estiver programando em linguagem C, você tem que saber. Você tem que guardar essa informação ao longo do seu código inteiro. Tá? Uma vez que eu criei essa informação aqui, um vetor com 3 elementos, o C, ele, no momento, ele sabe que eu tenho que reservar um espaço aqui que consiste em armazenar 3 inteiros, mas quando chega nessa linha bem aqui, ele não sabe mais o tamanho do seu vetor, não. Então você tem que saber que eu não deveria, em hipótese alguma, acessar o elemento 4. Tá? Eu só posso acessar os elementos 0, 1 e 2. Veja que eu fui 2 elementos para frente, né? Eu peguei o terceiro, que nem existe mais, e peguei o quarto também. Tá? Quando você usa uma linguagem de programação como o Java ele guarda essa informação junto com a variável, porque no Java, de certa forma, né, não é exatamente isso, mas no Java, arrays são meio parecidos com objetos já. Eles têm métodos, né, são funções que estão inclusas para trabalhar com esses itens. Mesma coisa, por exemplo, para a linguagem Python. Mas para o C, não. Você, como programador, tem que saber o tempo inteiro que essa sua variável ela tem um tamanho determinado, que você só pode ir até o tamanho da variável menos 1, já que o início da variável é 0. Beleza? Só mais uma coisa. Quando eles vão botar o número máximo do vetor, por exemplo, no caso foi 3, né? São 3 espaços. Uhum. A gente costuma geralmente colocar o número, mesmo a gente inventa uma constante para se referir a isso aí. Sim. Para que geralmente. Não, assim, para você acessar, você pode utilizar uma variável, né? Como a gente fez no código anterior aqui. Estou acessando o índice I. Mas eu tenho que ter alguma forma aqui de definir o tamanho máximo. O que você poderia fazer era definir um número constante aqui. E trocar todas as instâncias aqui onde tem o número 3 por max. O tamanho máximo. Aí nesse caso, facilita a sua vida, por quê? Porque se você quiser mudar agora o seu código para ele pegar mais alunos, você só precisa mudar aqui. Agora eu quero trabalhar com 5 alunos. Beleza, fiz isso. Aí a única coisa que eu tenho que fazer é compilar o meu código de novo. Errei aqui em algum local. Compilar o meu código de novo. E agora, se eu executar esse código mais uma vez, ele vai me pedir a nota de 5 alunos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Aí agora acabou. Mas o que de importante precisa ficar para vocês aqui é: você não deve acessar dados além do tamanho máximo do seu vetor. Se você fizer isso, você corre o risco de alterar valores de outras variáveis dentro do seu programa, ou pior ainda, você corre o risco de alterar valores de outras variáveis além do escopo necessário, além do escopo definido do seu programa. Você pode passar direto aqui, tanto para frente quanto para trás do espaço reservado ao seu código. Para algumas variáveis, a tecla de espaço tem essa função também, tá? Separa código, separa valores. Alguém ia falar e eu atrapalhei. Não, só dizendo que eu entendi. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Ok, então deixa eu acessar aqui. No outro era bom porque já estava no cache do navegador. Dá uma olhada com calma. Aqui. Não era bem o FAQ, mas
Só para apresentar para vocês. Isso tá. E um instante para carregar, que aí eu vejo. Bom, depois eu vou passar o link lá no Classroom com as instruções em português. Tá? Mas é só para a gente entender o que eu vou querer que vocês façam no decorrer dessa semana. São 2 exercícios. Tá? Na próxima semana eu disponibilizo os outros 2, na verdade. Mas a ideia é simples. Inclusive, eu acho que vocês já devem ter feito, se tiverem feito aquela lista lá de exercícios do Daytel. Para simular essa questão aqui do jogo, tá? Geralmente, a representação interna de um jogo não é os bloquinhos que a gente vê, os pedaços de tela que a gente vê. São coisas mais simples. É mais fácil representar essa pirâmide aqui internamente dentro do meu código como algum caractere específico. Por quê? Bom, porque se você for representar isso como como é que eu diria? Como imagem mesmo, essa imagem ela tem vários pixels, né? Vários pontinhos que serão impressos na tela. E cada pixel vai ocupar, como a gente já sabe, pelo menos 3 bytes. E que 3 bytes são esses? É um byte para a cor vermelha, outro para verde, outro para o azul. Tá? Em vez de representar dessa forma, se eu representar um bloquinho desse como sendo simplesmente um ponto onde tem um bloquinho, então eu ocupo muito menos espaço na memória, o jogo ele vai rodar de certa forma mais fluido. Simplesmente na lógica do código eu vou dizer o seguinte, olha, quando eu encontrar esse símbolozinho aqui, na verdade eu quero que o computador, o console, ele exiba um bloquinho que tem tal formato. Então o objetivo de vocês nesse primeiro exercício é construir essa pirâmide aqui. Essa pirâmide ela só tem alguns detalhes, que é o quê? Tá? O usuário ele vai informar um número e esse número obrigatoriamente tem que estar entre 1 e 8. Você vai ter que validar esse número. Então, se o usuário, por exemplo, digitar um número negativo, por exemplo, tá? o código ele vai pedir novamente para o usuário digitar. Se ele digitar um número maior do que 8, o código vai pedir novamente para o usuário digitar. E se ele digitar uma letra, de novo, o código vai pedir para que o usuário entre novamente com um valor. E aí, depois de fazer isso, tá, você vai imprimir a pirâmidezinha, de acordo com o tamanho que o usuário digitou. Se ele digitar 8, vai ter 8 linhas. Se ele digitar 4, vai ter 4 linhas. Se ele digitar 2, vai ter 2 linhas. E basicamente é isso. O outro é muito parecido, só que em vez de desenhar uma única pirâmide, você vai desenhar 2 pirâmides. Só ele terminar de carregar aqui. Eu acho que essas atualizações do Windows fizeram foi alguma coisa errada. Vamos lá. Em vez de fazer só essa pirâmide para a esquerda, você vai fazer também a pirâmide para a direita. E as restrições são as mesmas. Você vai digitar um número. Esse número tem que estar entre 1 e 8, incluindo os dois limites. Né? Se o usuário digitar 8, você vai digitar uma pirâmide com 8 linhas subindo e 8 linhas descendo. Mesma coisa para o 4, mesma coisa para o 2, para o 1. Tá? Note que tem 2 espaços entre uma pirâmide e outra, tá? Não é só um espaço. E por fim, se o usuário digitar um número negativo, 0, ou um número maior do que 8, ou um caractere qualquer, o código ele vai continuar pedindo informações até que o usuário digite uma informação válida. Tá? Note que o gap entre pirâmides adjacentes é igual ao tamanho, né, a largura de 2 símbolos de hashes, ou
Como os caracteres no terminal têm tamanho fixo, largura fixa, tamanho de 2 espaços. Perguntas? Não? Bom, então o que eu vou fazer provavelmente até amanhã, tá? Eu vou colocar as instruções no Classroom de como que vocês vão enviar essa atividade para mim. Essas atividades que são diretamente oriundas do CS50, eu peço para enviar usando as próprias ferramentas deles. Outras atividades que não estão aqui, que eu vou passar também, aí vocês enviam pelo Classroom. Mas a maioria vocês vão enviar pelo CS50, porque aí ele já computa a nota e fica mais fácil para vocês e para mim. Tá? Mas com certeza, mais tardar amanhã, eu disponibilizo para vocês a atividade. Eu só tenho que fazer as alterações necessárias para atualizar para esse semestre. E para mandar o código para vocês se inscreverem na turma do CS50 que eu vou criar também até amanhã. No mais, a gente vai parar por aqui, tá? E aí, de novo, o conteúdo do que eu estou falando tá basicamente tudo aqui. Essas primeiras 6 aulas aqui, começando da aula 0, é o que a gente vem utilizando, tá? Obviamente eu vou utilizar algumas coisas a mais, porque esse curso deles aqui é bem introdutório de programação, mas a gente vai ver algumas coisas extras que não estão aqui. Porém, a maior parte é tudo daqui, tá ok?